Gente, tudo bem? Antes da gente iniciar, eu queria dizer que esse episódio teve uma dificuldade técnica com uma das câmeras do centro, estava embaçada, mas eu espero que isso não prejudique a sua experiência de imersão, de entendimento desse conteúdo do episódio que é tão válido, que fala sobre o autismo, pessoas com autismo e a vivência dos familiares dessas crianças e desses adultos com o autismo, ok? Bom episódio e a gente se vê no próximo. Deus abençoe. Quarto de cima, tudo bem? Falando da promoção da Decoff que eu tenho apresentado nos episódios. No episódio anterior com o Maxwell Lucena, eu selecionei 3 pessoas, respondi a eles no YouTube e também fiz um vídeo no @VeigaP do Instagram para dizer, vocês foram sorteados. Então essa promoção já foi concluída. Se você ainda não viu que você foi sorteado, porque tem 2 pessoas que ainda não falaram comigo, dá uma olhada no vídeo do Max Lucena e vai no Instagram, manda um DM para eu poder saber o teu endereço e te mandar o produto, certo? Então, nesse vídeo, recomeçamos. Se você quer ganhar produtos da Decoff, eu vou pedir para a Carol botar o arroba e o nomezinho Decoff, que é uma loja de cafeteria originária de Curitiba, tem uma franquia pelo Brasil todo e fora do Brasil também, Portugal, Itália, Japão, e ela tem uma cara japonesa, né? Se você quer ganhar produtos da Decoff, eu estou sorteando 3 pessoas que vão comentar no vídeo do YouTube. Pode comentar quantas vezes você quiser. E aí, quando eu sortear, aquele processo todo que eu acabei de falar. Hoje, eu estou com 2 pessoas que fazem parte da Associação Fortaleza Azul, que é uma associação que cuida de indivíduos com autismo, no transtorno do espectro autista. E, inclusive, eu falei desses 2 jeitos porque tem gente que diz, não pode falar autismo. Eu não sei por que não pode falar autismo, né? Mas pode sim. Eu tô dizendo que pode, acabou, né? Quem sabe? Brincadeira. É isso mesmo. Mas então, a Daniela Botelho, que é cofundadora e presidente da associação, e o Robson Oliveira, que também trata os meus filhos, Davi e Natan, fazendo as atividades físicas, e ele tem um projeto que, em parceria com a associação, se chama Ativando Habilidades. É isso? Exatamente. Tudo bom com vocês? Tudo jóia. Tudo ótimo. Bom dia, bom dia. Bom dia, que legal. Bom, obrigado por vocês terem vindo. A gente que agradece. Aí, eu anotei algumas coisinhas, certo? E a gente vai falando aqui, mas como sempre a conversa aqui é no natural. Mas... Então... O pessoal chama de Dani, né? Isso. Mas, sei lá se eu tenho essa intimidade para falar assim. Mas, Dani, então vamos perguntar, eu já vou perguntar isso. É o quê? É autismo? A pessoa é autista? Ou não, tem que falar TEA, transtorno espectro autista? Olha, eu não vejo problema nenhum em chamar a pessoa autista, que é uma pessoa autista, né? Não tem diferença nenhuma, não vai deixar de ser autista, né? Então, vou ajeitar só um pouquinho, mas pode falar. Eu não vejo nenhuma diferença nessas 2 nomenclaturas que você falou. Geralmente, a gente escuta muito a pessoa falar assim, a pessoa é portadora do autismo. Aí, realmente, isso aí não dá certo, porque a gente não está portando o autismo, a gente não bota o autismo como se fosse bolsa. Um vírus, né? Exatamente. A pessoa portando o negócio. Ou então você está levando, né, no braço, alguma coisa assim. Então, esse termo realmente a gente não usa. Mas os outros 2 nomenclaturas que você falou, tá perfeito. Se você quiser ser poético, você vai dizer, né? Eu sou portador de alguma coisa, de um dom, de uma inteligência ou de uma característica. Mas não é bem assim que as pessoas estão... Não é essa a intenção, né? Isso. Exato. Quais são... Vocês sabem definir? Quais são os graus de severidade? Porque isso a Cibele, minha esposa, falou e a gente não gosta muito de usar, né? Por que tem que definir graus? Na verdade, o saudoso Dr. Sávio, ele dizia muito isso. Não se preocupe em saber qual é o grau que o seu filho está. Ele está dentro do espectro, né? É um espectro, ele pode dançar dentro do espectro. Vou dar o exemplo da minha filha, que foi diagnosticada aos 2 anos, autista severa. Na época usava-se severo, moderado, leve, né? Hoje a nomenclatura é diferente. E ela dançou dentro do espectro. E hoje ela está mais
próxima do nível 2 de suporte, que chamam hoje, né? Então, assim, a gente não deve estar classificando o nosso filho, né? Ele tem toda a possibilidade de progredir dentro do espectro, né? De seguir em frente, de diminuir várias características. Não é a cura, porque infelizmente não existe a cura, né? Mas eu sou uma pessoa que não taxo a minha filha com o nível de suporte, né? Porque eu vejo que tem muitos autistas nível de suporte 1 que precisam de muito mais suporte do que a minha filha. É difícil dividir então, né? Eu acho muito difícil. Mas quais são as características? O suporte 1 é o quê? A pessoa que fala, que... É a que precisa de menos suporte. Tem autonomia quase suficiente, né? Existe que precisa de menos suporte. Mas eu já vi autistas nível 1 de suporte, casados, com a profissão, né, já bem estruturada, e dizer que precisam de suporte, que às vezes se desregulam, né? Então, assim, não existe aquele autista que não precisa de um suporte. Todos eles precisam. Por isso que se chama um espectro. Eu acho que mesmo quando a pessoa não é diagnosticada dentro desse espectro, quem é que não precisa de um suporte na vida, né? Com toda certeza. De um logoterapeuta, um psicólogo, ou então um tratamento na terapia da palavra, ou um hobby, um momento de desopilar, alguma coisa que te faça voltar ao teu centro, ao teu equilíbrio, né? Então, uma vez uma pessoa me falou, foi uma profissional da área, é como se um indivíduo com autismo, o autista, tivesse os fios ligados diferentes, né? Da comunicação neuronal. Você tem um estímulo e ele responde diferente, para um outro lugar. A gente responde assim e eles de outro informações, jeito, né? quando eu costumo dizer assim, os meninos recebem as informações de uma forma não tão habitual, né? Às vezes algo que pra gente é muito simples da gente identificar, por exemplo, a nossa sala aqui. Tem várias informações que a gente consegue excluir o que é importante e o que não é. Exato. E eles acham que... muitos acham que tudo é importante e ele tem que gravar aquilo. Aí, às vezes, a gente vê a criança que tem a hipersensibilidade visual e ela quer tocar em tudo, quer perceber tudo ao mesmo tempo e acaba que gera meio que uma confusão na cabeça. Informação demais, né? Exato. Muito estimulada. Aí a Sibeli estava dizendo isso. Aí tem que diminuir a luz, menos som. Até tinha sessões de cinema, teve aqui em Fortaleza, que é mais baixo e tal, né? Menos luz. Lá no Shopping Benfica, foi a primeira que eu fui, né? Teve uma sessão lá que eu achei fantástico. Diminuiu um pouco a luz, mas não a ponto de ficar escuro igual a gente costuma. Se ficar escuro demais também não é legal, né? E o som não ficou alto, igual aquela sensação que a gente costuma ter, né? Aquele filme de aventura. Gosta até, exato. negócio... Mas aí, bem antes dessa que você foi, há muitos anos atrás, a gente tinha começado a fazer essas sessões gratuitas. Sim. Né? Mas aí depois os cinemas foram se fechando. Não sei se viram a possibilidade desse público. E aí eles continuam fazendo as sessões, porém cobrando. Né? Não existe mais as sessões. Acho que a primeira foi mesmo para Foram dizer, várias, né? que nós fizemos no início, né? Vocês fizeram? Nós que fizemos, em 2016, 2017. Eu lembro dessa época. Pronto, nós fizemos várias sessões de cinema 100% gratuitas. Né? Então, e vocês tiveram que pagar o cinema, então? Não, a gente conseguiu, através de uma pessoa, conseguir o cinema, né? Mas aí depois isso acabou. E aí continuaram as sessões, o Brasil todo tem isso agora, porém, todas pagas, né? Mas e também aí, não tá errado, não. Não tá errado, mas aí também limita muito. Tem muita gente que quer ir pro cinema e não tem condição de pagar. E quanto é um ingresso? Hoje em dia, aqui mesmo, no Del Passeio, por exemplo, tem, lógico, o dia promocional, que se eu não me engano tá R$30. Então, R$30 pra quem imagina. não tem nada. O barato é o R$30. Isso. Achei que fosse bem menos, então. Não, existe, lógico, as meias entradas, a entrada social, tem tudo isso. Mas eu tô dizendo pai, mãe, que tem que... Claro. Aí vai o pai, a mãe e o filho. Exato. E quando vai no shopping... E aí tem o shopping, aí tem a pipoca. Com certeza. Então, assim, tem aí a criança só quer daquele jeito, aí tem que ir fazer... Então, assim, como a gente sempre busca fazer algo para o social, então pagar já limita o público. Certo. Antes da gente entrar nesse mérito de lei, eu quero dizer... eu quero botar um vídeo que a Sibeli, minha esposa, postou no Instagram dela. Quero botar na edição aqui. Para quem conhece o que é autismo, para quem tem filhos ou parentes, amigos, e para quem não sabe nada o que é e vai se informar. É legal porque é um testemunho sobre a nossa família, sobre o Davi e o Natan. O Davi vai fazer 12
E o Natan, 10, lá no meio do ano. Vamos ver. Oi, meu nome é Cibele Veiga, sou consagrada na comunidade Shalom, tenho 2 filhos autistas, nível 3, né? Não gosto muito desse nome nível, mas eles são totalmente dependentes de nós, né? Dos pais, das pessoas que nos ajudam. Eles não falam, eles não conseguem, eles não são independentes, eles precisam da gente pra tudo, né? E hoje nós comemoramos, nós celebramos, nós vivemos esse dia assim vestidos de azul, né, que é a cor do autismo. Dia Internacional da Conscientização do Autismo. E esses dias eu vinha refletindo, né, já me preparando para esse dia, é um dia muito especial para mim também, porque é a 8ª de Páscoa. Eu cantei tanto a ressurreição de Cristo que eu tô aqui sem voz. Mas eu não podia deixar de dar esse meu testemunho, porque, de fato, aconteceram 2 coisas esses últimos dias que me impressionaram. Eu já vou tentar me preparar aqui para não chorar, né? Mas, por onde os meus filhos passam, eles levam muito amor, eles transformam a vida das pessoas, né? Para melhor, né? E a minha filha, a Ana, né, que não está dentro do espectro, ela ganhou um bebezinho, uma boneca, um boneco, primeiro boneco, né, bebê do sexo masculino. E eu disse, olha, Aninha, ele é menino, você não tem nenhum bebezinho menino. Aí ela disse, ele vai se chamar Raulzinho, e cuidando desse bebê, e ela disse assim, eu quero ter um filho autista. Ela disse assim, na hora eu fiquei assim. E eu disse, por que, minha filha? Não, eu tenho irmãos autistas, eu também quero ter um filho autista. E aquilo eu fiquei refletindo, meu Deus, pra ela já aprendeu, né? O amor gratuito, esse amor puro que os meninos têm, né? Esse se dá, porque ela cuida muito deles. Claro, tem hora que ela briga, tem hora que ela tem ciúme, tem hora, né, as coisas normais de mão, mas ela tem esse cuidado e ela tem só 5 anos, a ponto de falar isso, né? Eu quero ter um filho autista. E outra coisa foi uma outra pessoa que diz, menina, o que será que aconteceu, né? Que você teve 2 filhos autistas, assim, num lamento, né? Eu não vou romantizar o autismo, né? É muito difícil, né? Tem dias que a minha vida é um caos, né? Que eu muitas vezes me sinto assim, dentro de um manicômio, né? Porque eu não sei o que fazer, eles estão em crises e não tem remédio que dê jeito, não é como um remédio para a febre que a gente dá e passa a febre, né? O que funciona para um não funciona para o outro, então não tem uma bula, né? Faz isso aqui, eu faço parte da Associação Fortaleza Azul, que me ajuda muito, né? Nós trocamos muitas experiências, né? Mas mesmo assim, o que funciona para outras famílias, às vezes não funciona para a minha, né? Mesmo a título de terapias ou medicações ou abordagens ou dicas, mas muitas vezes a troca de experiência ajuda sim, nem que seja pra gente sofrer junto, se alegrar junto, né? Mas eu assim, que vivo uma vida consagrada, meu Deus, às vezes eu não tem nenhum dia assim que eu não tenha alguma experiência, né? Da pureza das crianças, porque às vezes numa chateação eu levanto a voz pra eles estão em crise, alguma coisa, e pra eles se acalmar eu sou mais firme. Passa um tempinho, eles já não lembram, né? Parece assim Deus com a gente, né? Deus que quando a gente faz alguma coisa errada com Deus, logo ele perdoa e realmente apaga, eles apagam, né? Parece assim que eles realmente apagam, né? Essa questão do preconceito que as mães sofrem mais, né, do que as crianças, pelo menos dos meus, porque os meus são muito poupados por serem severos, eles não sentem nada. Então eles não percebem desprezo, eles não percebem nenhuma exclusão, né? Só a gente que tá ali ao redor que a gente vê, porque nós também recentemente, meu filho com o celular, assistindo Patati Patatá, coisas que a gente escuta há 12 anos, né?
que a gente não suporta mais, mas é o jeitinho deles e não tem jeito. A pessoa nos fez, foi um constrangimento dentro do restaurante. Sorte que nesse restaurante nós somos conhecidos, né? O gerente veio nos pedir desculpa, mas imediatamente que o meu filho aumentou o volume um pouco, a pessoa se irritou e disse que isso era falta de educação, que eu não educava meus filhos. E foi uma coisa assim, e eu e o Pedro, nós não discutimos, porque a gente viu que era uma pessoa, não valia a pena mesmo. Nós fomos para outra mesa, né? E eu fiquei refletindo, meu Deus, como esse mundo é egoísta, né? E eu acho que muitas vezes, sabe, eu me pego pensando na bênção que é o autismo. Porque o autismo, ele vem para nos tirar dos nossos egoísmos, sabe? Tem muito autista hoje no mundo. Será que esses diagnósticos estão certos? Gente, às vezes eu penso que Deus mandou mesmo, assim, né? Essa debilidade social, né? Essa necessidade especial pra gente parar de viver de forma tão egoísta, olhando para nós mesmos, né? Porque o autismo nos faz olhar atentamente e individualmente para cada pessoa, né? A gente não vai problematizar também tudo, mas todos os padrões sociais, às vezes o autista não consegue seguir. Ele tem ali o próprio padrão, o próprio jeitinho de ver as coisas, de sentir as texturas, de sentir os gostos, de sentir os sons, de sentir a luz, né? Recentemente eu descobri que o meu filho, ele fica mais calmo quando tá menos claro. E como é que eu descobri isso? Eu acho que pelos dons do Espírito, pelos dons poderosos que as mães têm, porque ele não fala, ele não faz assim, né? Não. Mas eu percebo que o autismo tem esse poder na vida, no colégio, né? Com as professoras, eu percebo, de ir olhando com atenção. Será que ele tá assim por causa disso? Será que ele precisa disso? Será que a gente precisa estar atento a todos os barulhinhos, a todas as coisas? Então eu vivo pro outro. Eu vivo atenta àquela pessoa. E aquela pessoa às vezes não me dá nada em troca, né? Assim, eles me dão carinho, me dão amor e tudo. Mas às vezes não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente espera, né? Às vezes, sei lá, é o último biscoito que eu tô comendo, vem e ele toma na minha mão e eu tô morrendo de fome. Era a minha única comida, sei lá, entendeu? Um exemplo. E ele não tá nem aí, é o jeitinho dele, né? E é um chamado a um esvaziamento muito grande e que a gente só é feliz quando a gente vive esse esvaziamento todo mesmo. É verdade, né? É verdade, eu não sei de fato como seria a minha vida sem o autismo. Provavelmente eu viajaria mais, provavelmente eu sairia mais de casa, eu teria mais tempo para isso ou para aquilo, ou não, eu ocuparia o meu tempo com outras coisas menos importantes, né? Mas, de fato, os meus filhos, eles me levam a amar mais perfeitamente, claro que imperfeito, mas eles me impulsionam a buscar amar mais perfeitamente, como Jesus nos ama, né? Sem querer nada em troca, sem reservas, né? Nas repetições infinitas das mesmas necessidades, exatamente como a gente com Deus, né? E uma vez, agora esses dias também, o Pedro abraçou o Davi e disse assim, eu queria que você conseguisse falar o que você sente. Queria conversar com você, né? E eu já tinha visto, eu já tinha sentido, assim, de Deus, que lá no céu Davi vai falar muito fluente, né? Davi e Natan. E eu fico sempre pensando nessa imagem da gente, nós todos no céu, e lá a gente conversando. Tudo, né? Porque, de fato, os meus filhos são santos. Né? Eu moro com 2 santos, né? Eles não têm pecado, né? Eles não têm consciência, né, dos pecados, então eles não têm pecado. E isso é uma graça muito grande pra minha vida mesmo, né? É difícil a gente também tentar se encaixar na sociedade, porque a gente às vezes fica triste, porque não pode levar eles pra tal lugar que todo mundo leva, né? Mas
A vida, o Pedro também fala, né? A vida do autista é uma vida simples. E como eu preciso aprender essa vida simples, né? Essa vida de rotina, essa vida simples. Tá bom aqui na minha casinha, eu vou ali e volto, né? Tá bom aqui esse mesmo biscoitinho sempre, sem variar muito, né? Essa mesma garrafinha sempre fixa. Essa mesma música fixa. E a gente sempre nessa sede por coisa nova, né? E eles já vivem essa plenitude, né? E eu bendigo a Deus, né, hoje nesse dia, pelo autismo na minha vida. Eu bendigo a Deus pelas pessoas, né, pelo meu esposo, né, que tá nessa luta comigo, pela minha família, que me ajuda tanto. Pelas pessoas que nos ajudam aqui em casa, babás, domésticas. Pelos terapeutas que lutam, que passam o dia com vários autistas, né, vários autistas. Pelas meninas da brinquedoteca, que já acolhem, já sabem, já conhecem o jeitinho deles. Pelo Colégio Shalom, né, que ama. Pelos meus amigos, que abraçam eles também como da família deles. E que alegria, gente, esse dia e poder dar o meu testemunho, né, e dizer assim que, de fato, talvez seja isso mesmo. Talvez o autismo seja uma resposta para os nossos egoísmos, né? Por aceitar o diferente, olhar cada pessoa com um olhar particular, né? Tentar compreender o outro, sair de si, né? Sem procurar pedir nada em troca. E eu desejo que cada um, eu acho que hoje em dia, assim, gente, eu acho que todo mundo tem um autista perto. Hoje em dia, assim, eu acho que sempre tem alguém conhecido, alguém ali perto. Acolha, né? Lute contra os preconceitos, ame, ajude. Se você vê uma criança um pouco mais diferente correndo, né, assim, para distante do pai, siga com o seu olhar, ela pode se meter em algum perigo, né? Cuidemos uns dos outros. Então, Deus abençoe, esse é o meu testemunho que eu queria falar hoje, neste dia tão especial. E dizer que eu amo muito meu Davizinho, meu Natanzinho, de 12 anos, de 10 anos, e que vão depois se tornar homens autistas. Deus me deu uma longa vida para cuidar deles. E rezem por eles nesse dia. Shalom. Mas aí, voltando, porque não é ao vivo, né? A gente botou o vídeo, mas... Você viu a Cibele, até se emocionou um pouco agora no vídeo e tal, e falou como é que é a realidade, como é que são os sacrifícios, as dificuldades. Mas é uma alegria a gente ter... a oportunidade de educar e de conviver com pessoas que trazem, que tiram da gente o comodismo, né? O conforto que é desnecessário, que às vezes é demais na nossa vida e nos abre para o outro, né? No caso, para eles. Mas então a gente volta para o assunto do cinema, porque eu quero perguntar o seguinte: vocês acham que deveria ter incentivo, ter abertura de lei do governo que favorecesse mais? Você acha que falta? Eu acho que falta porque, assim, ó, existem as realidades, né? Existe a realidade das famílias estruturadas que têm a condição de se organizar, de falar, não, hoje eu vou com meu filho, com a minha família, para o cinema. Mas, infelizmente, a grande maioria da população que tem algum filho com autismo ou qualquer outra deficiência não tem essa estrutura, não tem esse apoio, né? Então, o acesso, por exemplo, à cultura, que cinema é a sétima arte. Tem muitos que gostam de tela. E, às vezes, tem a opção de estar passando o filme que ele gosta no cinema. Mas a família não tem condição de ir, porque ir para um shopping assistir um filme é realmente caro para a família. Que quando chega lá, como a Dani estava falando, tem a pipoca, tem o lanche, tem o transporte para chegar, que tudo isso é complicado. Recentemente, por sinal, a FAES teve, acho que foi a parceria com o Circo Americano. Achei muito bacana. A gente foi. Teve a sessão gratuita e foi perfeito, foi acessível. Então vocês acham que tem que ter, assim, uma gratuita, ou então um ingresso que seja grátis para criança, alguma coisa, né? Alguma coisa diferenciada, porque a gente tem que ver que, como o Robson tá falando, nem todo mundo tem uma condição
de estar nesses locais, É. né? E a gente precisa igualar esse direito. E a vida Né? da criança já é muito restrita. E da Ou família. Da criança ou do né? adulto, Da autista, família alguma também, coisa. né? Nós, Da enquanto família, também temos restringe muito, né? Então, quando a gente consegue fazer algo que seja aberto ao público de forma gratuita, então aquelas pessoas que não têm condição, elas participam igualmente. E é isso que a gente quer, né? Que isso seja para todo mundo, não só para quem tem ainda um poder aquisitivo melhorzinho. Né? A gente quer isso, quando a gente consegue o ingresso do Sana. Muita gente quer, né? Desculpa, nem sei se pode falar o nome dos Eu acho eventos. que tem. Mas, assim, eu não poderia ir pagando, Não, é muito caro. entendeu? O Mas que é isso? é aqueles... O Sana, ele é um festival de cultura japonesa que acontece 2 vezes no ano aqui em Fortaleza, né? E lá trabalha todas as questões orientais, tipo desenho, música, vem artista, vem dublador de filme. Nossa, que legal É isso. muito bacana. Pois E é. tem além da questão do esporte em si, que lá, por exemplo, quando você vai pro Sana, você tem as salas de cinema, que tudo tem acesso. As salas de cinema, É cada tudo. um com seu estilo. Tem a parte dos colecionadores, por exemplo. Você ia adorar, tem tudo do Star Wars. bacana, tem coisa do Star Wars, tem... Caramba, eu preciso ir nesse negócio. É muito legal. Mesmo sem meus filhos, eu vou sozinho. Não, mas Pode é bacana ir, mesmo. é. Cansa de eu ir. Eu adoro coisa japonesa desde criança. Ele sempre vai, o Robson com o filho dele, eu vou também com a minha filha. Sério isso, cara? e tem Onde show. quando é isso? Sempre é nas férias. Lembra Janeiro e da sua julho. esposa que a gente bota lá que os ingressos gratuitos para o pessoal Nossa, da meu Deus do associação. céu. Como é que muito não me falaram bacana. isso antes, gente? Aí, tipo, eu sempre participo, desde que a Faz conseguiu essa parceria, sempre que tem eu vou. E assim, eu tive a oportunidade da última vez de estar lá e ter uma banda que eu gosto muito, banda da adolescência, Massacration. Ah, eu sei qual é. Quando eu já cheguei assisti lá, vários shows lá. eu pensei que meu filho não ia gostar. Quem não gostou muito foi minha esposa. Ela ficou do lado de fora e eu fui pro show com o menino. É que é pesadão, né? Mas foi muito bom. Mas aí... E ele gostou? Ele curtiu o Demais, somzão? é isso que eu Sim. tô dizendo. A minha A ama gente música. surpreende com a capacidade. Muitas vezes a gente acha que nossos filhos não vão gostar. Ah, Aí nem a- tenta. Nem tenta. E o fato de não tentar, a gente restringe. Mas quando tem a oportunidade, tipo essa, de ir pro Sana, ir pro cinema, ir pro circo, poxa vida, a gente vê coisas do nosso filho que a gente nem imaginava. Um exemplo disso. Recentemente a Faz teve uma parceria com o pessoal da Sinfonia da Disney. Foi Aham. isso, né? essa sinfonia que estavam anunciando Isso, aqui, né? muito, Que ainda muito. tem, eu acho, um lugar que tem coisas clássicas aqui em Fortaleza. Mas aí era um show. Teve um show. Era um show que foi lindo. O Guilherme adorou algumas partes, porque foi a parte que, como eu disse, ele assiste, por exemplo, Frozen. Teve vários filmes que a sinfonia saiu e ele se Era um empolgou. musical, né? Um Exato. Caramba. Só que, frase da Stephanie, da minha esposa. Robson, eu chorei tantas vezes. Eu olhava pro lado das mães enlouquecidas, porque era o momento delas. Né? De poder aproveitar e via, às vezes, que o filho estava aproveitando tanto quanto. Uhum. E isso foi fantástico. E por isso que a gente está falando. É importante dar acesso para todas as famílias. Uma coisa que eu acho muito bacana da Faz é que lá tem as pessoas que têm um certo apoio familiar, tem uma família bem estruturada, e lá também tem o trabalho com as famílias que não têm. E tá todo mundo junto. A gente tem essa parceria lá. É muito bacana, por exemplo, hoje eu tô lá, à tarde. Quando eu chego lá, tem as famílias que estão sendo atendidas via SUS, que ainda não conseguiram ter acesso à terapia toda pelo SUS, mas a Faz está conseguindo dar o apoio, mesmo que limitado, afinal não tem patrocínio. Então, assim, através de várias parcerias, junto com famílias que têm condição de ter um plano de saúde bom. E essa troca de experiência causa muita coisa. E essas mesmas famílias participam De de um tudo. beach park, de uma sinfonia, de um cinema. E isso que é bacana. Que se fosse para elas pagar, elas não iriam. Porque elas não podem. Então, isso me faz perguntar, querer entender. Quando você cria uma fundação, uma associação, como é que ela se comporta na sociedade? Porque você diz, criei. Como é que você consegue esses benefícios, essas parcerias? É só indo atrás? Como é isso? É muito suor, é sangue no olho mesmo, né? A gente, desde o início da Faz, que foi em 2015, a gente vem aí dando murro em ponta de faca, né? Porque a gente não tem apoio de nenhum órgão público, a gente vive de doação, né? De pessoas que
às vezes querem doar alguma coisa, porque também não é algo E a mensalidade é corriqueiro, muito barata. muito baixa, né? Mas a gente faz isso exatamente para poder todas as pessoas que querem estar na associação poderem estar. E a gente ainda tem a mensalidade social, né? Quem tem algum benefício do governo paga outro valor, inferior ao valor que é cobrado hoje de R$ 40. Mas esse dinheiro só dá mesmo para manter a casa. E dá pra manter? Porque eu tô achando que nem Muito mal, mas dá, né? E aí a gente fica fazendo rifa, fica fazendo bazar, a gente vive pedindo, né? A minha cara é pedir, né? E aí quando a gente... Dinheiro mesmo a gente não tá conseguindo mais, né? A gente só consegue esse tipo de circo gratuito, ingresso gratuito para isso, mas em dinheiro mesmo para pagar e para manter, tá ficando bem complicado. E vocês têm que pagar imposto? Não, a gente não paga imposto, a gente paga aluguel, No mínimo luz. isso, pelo menos, né? E aí tem, o Robson estava falando, a gente tem esse projeto que faz atendimento terapêutico para algumas crianças que estavam na fila do SUS há anos, né? Porque tem milhares de pessoas na fila do SUS. E a gente não consegue ampliar esse projeto e nem sei se eu vou conseguir mantê-lo, porque eu preciso de dinheiro para pagar os terapeutas. Eles já ganham quase nada. E eu preciso de dinheiro para manter essas crianças lá. Porque essas crianças que estão lá desde o início, que já fazer 2 anos e meio que eles estão fazendo essas terapias, o avanço dessas crianças é gritante. Eu acompanho elas desde o início. Ver uma criança daquela falar, que não falava nada, eu vou já chorar. É tão emocionante, né? É saber que tudo que a gente está fazendo está dando certo, está valendo a pena. Com certeza. Né? E eu não posso deixar esse projeto morrer. Então as terapias não são pagas. Você paga a mensalidade lá e faz, é isso? As terapias são para as crianças que não têm nada. Condição de pagar. Que não têm condição de pagar nada. Que estavam na fila do SUS. Porque eu fui no posto de saúde e peguei a lista. É que eu tô meio devagar hoje, mas entendi agora que você Pois falou. é. E Então, também o essas Robson é um crianças- deles, que tá lá. É isso? Também. Então, se esse projeto morrer, essas crianças vão ficar sem nada. De novo. É. E a criança, o autista sem tratamento nenhum, Regride. não vai pra lugar nenhum, né? Ele regride. Exato. Precisa, né? Precisa. A questão da... Recentemente, eu participei de uma audiência na Assembleia. Assembleia não, na Câmara dos Vereadores. E uma coisa que eu deixei muito claro lá. Por mais que exista alguns medicamentos que ajudam em algumas questões, ansiedade, dormir, compulsividade alimentar, enfim, remédio para autista é terapia. Ponto. Não existe Mais outra... importante do que... não existe outra, na realidade. Por exemplo, uma terapia bem feita ajuda a família, inclusive, se reestruturar. Que imagina, no seu caso, você tem 3 filhos, né? Para poder sair com os 3, dependendo do ambiente, eu nem imagino como é a luta. Nem vai. Não é? Imagina outras famílias que não têm... É comum a gente ver mãe solo, Muito comum. ter pai solo, e sem apoio da própria família. Imagina ter tudo isso sem terapia. Tem muitos muito casos que complicado. os pais separam porque não aguenta, né? O pai Exato. sai de casa, né? Infelizmente, não... Desculpa o que eu vou dizer, mas infelizmente, acho que 99% o pai vai embora das famílias que estão lá Isso na tudo? associação. Por mais que a gente também conheça pais que também só encaram sozinho o autismo. Mas a mas grande é bem maioria raro isso. realmente é mais as mães solo. A grande maioria. E imagina, tudo isso sem terapia. Detalhe, mesmo tendo terapia, às vezes não consegue ter o apoio, porque a grande maioria das terapias não inclui a família. Eu vivo falando isso na maioria dos locais. Cansa, Dani, de eu perguntar, e aí, o que é que você fez pra você? Ah, pra mim eu não faço nada. Dormiu, mãe? Não. Quer dormir. Dormi 3 horas porque foi o que ele permitiu. E assim, o que eu vejo, as crianças reverberam o que tem em casa. As falas, as atitudes, o sono, a falta do sono. Tudo isso, quando eu chego para atender os meninos, eu vejo eles me dizendo com o corpo. Às vezes eu chego lá, tá com aquela olheira, e mãe, ele dormiu. Ixi, meu filho, ele acordou 2 da manhã, tá virado. Eita. Acontece muito mesmo. Demais. E a gente muito. não pode deixar de frisar bem que, dentre essas terapias, o esporte é fundamental. Isso a gente vê claramente como o esporte ajuda os autistas. Sabe que lá no Rio, antes da gente se mudar pra cá, indicaram
pro Davi, porque o Natan era bebezinho, mas fazer hipismo. Não é hipismo, né? Montar no cavalo e dar umas... Isso. Imagina hipismo, saltando o negócio. Né? Mas aí a gente tem um Jockey Club lá, e aí ele dava umas voltinhas, mas eu acho que ele era pequenininho demais. Aí quando a gente se mudou pra cá, minha família ficou... Tenta achar, aqui em Fortaleza não tem isso, né? Não tem cavalo, se tiver lá pra não sei aonde, mas... Existe ainda, pelo que eu sei, né? O da polícia, eu acho que ainda existe. Mas no Eusébio tem 2 hípicas que fazem esse trabalho com autista. E em Calcaia tem uma. E tinha aquele ali perto do Castelão. Não, tem mais não. E tinha a daquele colégio que é perto da minha casa, mas fechou. Era uma hípica de um colégio daqui. Aí que eu saiba aqui em Fortaleza não tem. Se tiver Eusébio pra lá, né? Isso, o que tinha aqui em Fortaleza era na polícia. Na cavalaria da polícia. E essa do colégio. Mas isso é bom? Funciona mesmo? Funciona. É muito bacana. Funciona. A minha fez 1 ano, funciona. Ela já estava trotando. Porque ajuda no equilíbrio do labirinto, né? Então a criança se regula quando tem aquele movimento, né, natural do cavalo. E ela tem que usar o corpo inteiro para estar ali montando no cavalo. Né? Então, trabalha o corpo todo. Então, para minha filha, esse 1 ano que eu consegui fazer com que ela fizesse, foi muito bom. Né? Eu achava lindo ela trotando no cavalo. Chique. Lindo, toda elegante, a Amazona. Né? Mas aí, essa determinada época fechou, a gente tinha uma parceria com ela, e aí não deu mais certo. E assim, a parte de esporte eu posso falar muito. Falando de atividade física, porque tem a ver com isso, mas é a tua especialidade, né? Eu, desde que eu soube do diagnóstico do Gui, como todo pai e mãe, a gente fica perdido inicialmente porque não sabe para onde ir, né? Eu assisti a palestra de um professor de educação física chamado Rodrigo Brívio. Cara, é fantástico, fantástico. E ele me abriu os olhos. Inicialmente eu pensei, quando veio o Guilherme, eu imaginei psicologia, fisioterapia, cheguei a pensar em neuro, só que não é comigo. Quando eu vi, rapaz, tem um mundo de possibilidades. Hoje em dia, eu ouso dizer que eu tenho um trabalho bem diferente do que se espera, porque eu tento levar os meninos para a vida. Como assim? Eu, sempre que posso, eu tiro eles da rotina, que para mim é o mais importante. Então, assim, skate, como no caso do Davi, e o skate, ele tem uma similaridade com o hipismo por causa do equilíbrio. Se a criança não tem atenção, se ela está num ambiente que ela tem que estar atento para não cair, por exemplo, ela vai se concentrar, vai se permitir. Exemplo. Então ajuda na concentração. Demais. E imagina aquelas crianças que andam na ponta do pé. Você não consegue ficar de ponta de pé em cima de um skate. O calcanhar desce. Tem que ser muito bom pra ficar, né? O calcanhar desce. Aí tem umas crianças que eu ensino surf. Tem as crianças que adoram água, por exemplo. E a gente tá na Fortaleza. Fortaleza é Fortaleza. Só o que tem é praia. O Natan gosta da piscina, mas do mar, não. A gente oportuniza ir pra praia e ensinar a surfar. Andar de bicicleta. Cansa de eu levar as crianças, por exemplo, para um parque do Cocó da Vida, e chega lá, eu faço uma bagunça com as crianças que tem lá para inserir a Lembrando criança que não são só as crianças, os adolescentes. Não, era isso que eu já ia falar. E assim, isso eu tô falando de criança. Eu atendo criança e adulto. Eu sou DJ. Adulto de qualquer idade? Qualquer idade. Eu sou DJ. Eu tento pegar os hiperfocos e transformar em atividade. Eu tenho 2 alunos que são adultos e eu já levei eles para tocar comigo. Um deles, inclusive, o Matheus. Beijão, Matheus. Eu sei que você vai ver isso aí. Ele já tocou na festa do pai dele e ele assumiu a picape. O cara é muito bom de música. Muito, muito mesmo. Então, assim, o mais importante, isso a gente sabe, que a gente quer que nossos filhos sintam-se independentes para tudo, né? A gente pegar e descobrir o hiperfoco deles e conseguir usar isso a favor vai ajudar demais. E o esporte permite. Quando a gente fala de atividade física, a gente tem que lembrar que dança, corrida, como no caso do Lucas, ele faz... O Lucas é adulto também, tá? Ele participa de um grupo de corrida aqui da Beira-Mar. Sempre vai com a mãe, mas ele gosta. Então, assim, dança, natação, corrida... esportes radicais, tipo skate, surf. Ele faz stand-up paddle, né? Lucas, faz né? stand-up, que é muito bacana. Tem o pessoal da NS, que é uma escola de surf aqui na Praia da Leste, que eles têm um projeto chamado Maré Azul. É gratuito.
É um projeto de surf para pessoas com autismo. E é fantástico. Tem site, tem local, tem pra gente já ir informando essas coisas. Então fica assim, ó, na Praia da Leste, o Instagram é NS Escola de Surf. É fantástico o projeto Maré Azul. E, além disso, eu conheço também o pessoal do Dragões do Futuro, que é do meu amigo Adson. Ele dá aula de karatê. E no grupo de karatê dele tem também os meninos com autismo. Então, assim, quando se trata de atividade física, é o local mais inclusivo É mesmo. fora das terapias tradicionais. E eu digo mais inclusivo porque quando a gente vai para artes marciais, se eu não me engano, você pratica, né? Eu gosto do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. Pronto. Eu fiz kickboxing também, mano. É comum você ver dentro das artes marciais alguns professores que nunca fizeram curso de voltado para a área serem mais inclusivos do que várias outras terapias que a gente faz. Por que eu estou dizendo isso? Recentemente, o meu filho ele experimentou o jiu-jitsu. O meu amigo, o Paulo Formiga, que é um professor, ele chegou e falou: Robson, eu nunca trabalhei com um autista, mas tem problema não, traz pra cá. E foi fantástico, fantástico mesmo. Então, assim, imagina. Mas e quando o autista tem reação agressiva, morder? É isso que é bom. Porque, imagina assim, uma coisa é você levar o meu filho, o Guilherme, ele é muito grande e forte. Se ele ficar com raiva dentro de uma sala que tem uma terapeuta, da altura dele, do tamanho dele, vai machucar muito. Agora, você imagina uma terapia dessa, onde ele, de repente, ficou com raiva, porque a gente sabe, quando uma pessoa com autismo está batendo, por exemplo, é uma forma de comunicação. Ele não necessariamente está batendo pelo prazer, mas está batendo por toda aquela frustração que está sendo jogada para fora. Né? E aquilo ali precisa ser canalizado. E as pessoas que trabalham com isso estão muito mais aptas do que nós, terapeutas tradicionais. Eu digo nós porque, como sou terapeuta, né, também, é comum eu estar na linha de frente de repente, uma cabeçada, uma mordida, uma mão que escapa. Já ganhou muito? Ah, Maria, aliás, quando é que eu não ganho? Todos nós ganhamos na associação. E vocês têm que ter uma compreensão de que Sim. isso não é uma ofensa direta para. Sim. Essa é a parte. O esporte, é bom frisar, dentro do nosso mundo, né, de famílias atípicas, existe uma limitação de acordo com a idade. A gente encontra vários espaços, não são muitos, mas a maioria dos espaços até 12 anos de idade. E depois dos 12, para onde a gente vai? Normalmente, nessa cadeia, o esporte é o que mais se permite. De novo, dança, música. Poxa, o Glairton na musicoterapia. Eu já ia complementar o que você disse. A minha fez dança, né, numa academia aqui. Essa academia, ela abriu um espaço, foi 1 ano e meio de aulas gratuitas para 12 autistas adolescentes, meninas e meninos. Então foi fantástico, porque no final desse 1 ano e meio eles apresentaram uma dança lá pra gente, né? Então foi muito lindo ver aquelas crianças fazendo uma coreografia, as adolescentes fazendo coreografia. Também não posso deixar de falar da irmã do Robson, que dá aula de natação para essas crianças que a gente atende lá na associação de forma gratuita. Crianças que nunca tiveram essa oportunidade de ter uma aula de natação, né? Tem lá? Lá tem. Né? Piscina, né? Piscina bem grande. Então, assim, a gente está querendo só frisar aqui que o esporte, né, Robson, ele é fundamental para o autista. E eu vou só complementar. Eu fiz um artigo, que foi publicado, inclusive, que eu fiz uma pesquisa com famílias que usam esporte como terapia. De 10 perguntas que eu fiz, referente assim, família, o que é que você acha que melhorou? Quase todas falaram que teve uma melhora significativa, entre várias outras coisas, entre controle emocional, socialização, sono, a questão da agressividade, as questões de concentração dentro e fora da escola. Tudo isso porque usou o esporte. E eu acho que é sempre bom frisar que a família, ela precisa muito de apoio. E o esporte, por incrível que pareça, parece que eles estão mais capacitados a lidar com a família e o aluno com autismo do que muitas terapias. Que eu gosto de frisar isso porque as terapias tradicionais, eu estou vendo que está tendo um excesso de nomes
né? Criando novas categorias. Novas terapias. E pouquíssimos estão se importando com a família. Eu já escutei de... Você mencionou isso algumas vezes. Se importar com a família é o quê? Tentar incluir na terapia? Isso. Eu já escutei de vários cursos que eu participei, não vou citar nome, mas já tive inclusive discussões acaloradas, quando eu fiz a pergunta, por que a família não pode participar da terapia? A resposta que eu tive foi, as duas respostas. A primeira é, não, porque a família atrapalha. Aí a minha pergunta, e as que não atrapalham? Não, mas você tem que entender que a família não pode ser terapeuta 24 horas. Não é questão de pode. Nós já somos os terapeutas 24 horas. Que uma família que tem a condição de pagar os melhores terapeutas, sei lá, um Marco Mion da vida, tem a condição de pagar tudo. Ainda assim, eles continuam sendo terapeuta do filho dele. Imagina quem não tem. Então a pessoa tem que se habilitar também, né? Exato. De certo modo. Na verdade, a gente não quer substituir o terapeuta. Claro. A gente quer ser um parceiro do terapeuta. A gente quer continuar essa terapia em casa. Porque depois que a gente chega em casa da terapia, a gente continua sendo terapeuta do nosso filho. Né? A gente continua ensinando. E se você não tem a habilidade mínima, você atrapalha. E é por isso que a pessoa disse, a família atrapalha. Exato. Então a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. Jamais vamos querer substituir um terapeuta. A gente quer continuar essa terapia em casa. A gente estava até comentando agora há pouco, assim, que antes de começar, a respeito de uma amiga nossa, que ela ainda não tinha encontrado um psicólogo bom. E ela estava descrente realmente sobre a questão da psicologia, aquela coisa toda, até achar uma que está ajudando e ajudando muito, sabe? E onde incluiu ela. E isso está fazendo toda a diferença. Então, quando a gente fala assim, incluir a família, que assim, o autista seria tipo a pontinha do iceberg. A pessoa com autismo é só a ponta. Tem toda uma estrutura por trás. Toda a questão psicológica da mãe, que normalmente está na linha de frente todo dia apanhando, que quando sai, por exemplo, para um shopping, né? E chega lá, a criança, por algum motivo, entra em crise. Quem vai segurar toda a barra é a mãe, que está ali. É o pai que está ali, é o cuidador. E isso tudo não entra na terapia dele. O que entra na terapia dele é, ele não quis fazer nada. Toma. Leva para casa. E vai embora. Eu acho que é o momento que o adulto diz, eu preciso respirar desesperadamente. Então vai, cuida aí. E eu sei, porque no começo as terapeutas pediam fono e tal. Você precisa fazer o que a gente está fazendo dentro de casa. E tinha uma época que Sibeli e eu, a gente estava assim, eu não vou conseguir fazer nada disso que você está falando. Eu preciso dormir, preciso comer, preciso tomar banho, respirar, botar minha cabeça no lugar, porque eu não estou conseguindo nem saber mais quem eu sou. Então tem esse momento e tem essa fase, até que chega uma altura da vida do autista que ele se equilibra mais, e aí a gente consegue, então deixa eu voltar aqui, e as coisas vão melhorando. Tem fases e fases, né? Se você está numa fase que teu filho está com muita crise e você está muito sobrecarregado, eu estou dizendo porque vai chegar a fase melhor. E agora a gente tem, assim, a gente continua dentro do possível, né? Porque também a criança vai para a terapia e ela está programada a responder melhor ali. Então ela vai para o fono e faz exercício todinho. Aí a gente tenta fazer em casa, a criança diz, não, aqui não é o lugar de eu fazer essas coisas. Mas então responde menos, né? Mas aí que eu pego no ponto. Uma coisa é chegar lá, tá tudo estruturado e a criança já internalizou que ali é o ambiente da terapia. Mas, por exemplo, eu vim escutar a voz do meu filho com 7 anos. 6 para 7 anos. E uma das fonos, ela chegava e falava, hoje a gente tá tentando, eu tô tentando fazer ele abrir a boca para ele falar uá. Então, o que você tiver do dia que ele vá poder fazer isso, faça. E essa é a parte da terapia onde a gente bota, por exemplo, uma música. Sim. Entende? E isso tudo faz diferença. Não é você sentar igual lá na terapia. Não é substituir o terapeuta. É saber algo que você possa fazer durante o resto do tempo todo que o filho está com você, que possa estimular e ajudá-lo a evoluir. Mas tem duas coisas. Uma não adianta
Eu fazer a mesma coisa na mesma intensidade. Não. Não, Não. é nos momentos oportunos. Isso. É E como também o porque a Robson- criança precisa respirar também, né? Precisa, mas é Sim. como o Robson está dizendo, a gente pode continuar essa terapia em casa de outra forma, é brincando também, né? Eu brinco muito com minha filha tem 16 anos. Aí eu costumo dizer que é uma criança no corpo de uma mulher, né? Ela é uma criança de 3, 4 Uhum. anos, E ela tem quantos anos? tem 16, Ah. né? Mas eu costumo fazer com ela em casa justamente coisas que ela gosta de fazer, que ao mesmo tempo ela está aprendendo, que é o brincar, né? Um brincar E funcional. eu já ia dizer, olha que coisa importante que a maioria dos pais esquecem. E não é culpa dos pais, tá? A gente tá desesperado justamente para ajudar o nosso filho da melhor forma. Mas brincar é mais importante pra gente do que uma faculdade. Tudo que a gente é de acordo com o que a gente foi na infância. Se a gente era uma criança, por exemplo, que, sei lá, pulava muro, subia em árvore, corria de cachorro, essas coisas, a gente tem a tendência a, quando adulto, enfrentar melhor desafios. É. E quando a gente se restringe para essas ações, quando criança, a gente se torna mais, não vou dizer medroso, mas a gente não se permite tanto. É mais tímido no geral. Exato. Né? A arte marcial ajuda muito porque te dá Isso. confiança, né? E eu vou dizer que essa questão da gente fazer alguma coisa em casa não é fácil. Não é, porque a gente já tá cansado pra caramba, É. Nem né? fale. Eu queria mesmo era me sentar, ligar a televisão e assistir minhas Uhum. séries. Mas aí eu penso, puxa, mas é minha filha, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá nem, às vezes não dá. Né? mesmo, Às vezes né? não dá, realmente não dá. Isso aí eu não me culpo de jeito nenhum. E aí tem pais que tem babá e tal, que é o nosso É. caso, Uhum. e a gente consegue pelo menos um pouquinho Um ali. pouquinho, mas todo dia É. eu tiro nem que seja 10, 15 minutos pra sentar com a Liz. Mas tem que estar com a criança, não pode só, né? E fazer alguma coisa com ela. Ela tem muitos joguinhos em casa de equilíbrio, de montar Uhum. palavras. Hoje, o que a Liz faz na questão de leitura e escrita foi graças a mim. Porque a escola nunca ajudou em nada, nunca fez nada. Então, a Liz Mas, hoje mas é escreve... porque não tem habilitação pra fazer. Não é uma questão de culpa, é que não tem É que gente não tem, porque preparada pra isso. existe a lei, mas não existe a fiscalização, né? Então, quem está fazendo isso em casa tá vendo o progresso. O Guilherme, do mesmo jeito, a esposa do Robson, também é pedagoga e tá ali com ele o tempo Uhum. todo. Então, o que os nossos filhos hoje, a minha filha e o filho do Guilherme conseguem hoje na parte pedagógica foi graças a nós, as mães. Mas que a aí, gente- aí eu penso o seguinte, vou te perguntar. Existe a lei, como você disse, mas essa lei é recente ou é antiga? 2012. Porque será que já deu tempo de ter profissionais... Já deveria ter dado Prontos. tempo, mas eu vou te dizer com toda seriedade, eu que estou na linha de frente disso daí, eu vou entrar nesse assunto agora, né? Existe sim, a lei está quase perfeita, porém não existe um órgão que fiscalize. Então, como não existe a fiscalização e a punição, as escolas fazem o que elas querem com nossos filhos. Ou seja, nada. E a gente depende muito E da a sorte. gente depende muito da sorte de achar alguma escola que tenha alguém dentro da escola que tem um pouquinho mais de sensibilidade para fazer alguma coisa, principalmente com os autistas que têm algo mais severo, mais comprometido, digamos Uhum. assim. E qual né? seria o profissional? Todos os profissionais da escola têm que ser capacitados. Todos? Todos. Mas não é impossível isso? Não é impossível. As cadeiras que a Não é gente tem possível. na faculdade, elas são atualizadas de acordo com Com as necessidades com a grade. Então, assim, hoje existe um parecer que foi feito pelo Conselho Nacional de Educação, que é o parecer 50/2023, que está aí, a gente está solicitando, né, o Ministério da Educação que ele seja homologado. Eu estou achando difícil, tá, que isso seja homologado, mas seria um sonho. Porque se esse parecer for homologado, ele vai estar dentro das diretrizes do Conselho Nacional de Educação. E todas as escolas que têm a licença para funcionar, elas têm que funcionar de acordo com o Conselho Nacional de Educação. Então, se isso não estiver lá dentro, elas vão continuar a fazer o que elas querem conosco. E digo mais, ainda tem outro grupo que está querendo tirar o PEI, que é o Plano Individual, Uhum. né, de Educação, e querendo tirar também o direito que a gente conseguiu, as duras penas, e que ainda está sendo negado, que é o acompanhante escolar. Uhum. Então, essas duas coisas, mas elas era vão isso que eu tava ser pensando. retiradas. Quem é esse grupo? Eu posso falar? Pode, deve. Pronto. Existe um grupo de políticos, né, Uhum. que são contra a esse parecer, Certo. tá? E eles estão brigando todos os dias ali, buzinando no ouvido do ministro para que ele não homologue. Ministro da Educação. O ministro da Educação. Ah.
Por que eu tô dizendo que vai ser difícil ele homologar? Eu tô até perdendo as esperanças. Porque esse grupo faz parte da base. Congresso, é isso? A base do partido do ministro. Entendeu? Então, isso tudo vira política. E isso não era para ter Certo. assim. Isso era para ser o bem dos autistas. Por que esse grupo, você acha? Olha só, eles dizem que se esse parecer for aprovado, os autistas vão ser mais excluídos. Porque quando você faz um plano de educação diferenciado para aquele autista e aquele autista tem um acompanhante, isso não é incluir, isso é excluir. Gente, é isso que eles estão debatendo lá. Eu fui a Nossa. Brasília. Peraí, tentar entender essa lógica aí, né? Ninguém entende essa lógica. Ninguém entende. Eu estava em Brasília no dia que foi apresentado para o ministro. Ou seja, eu posso falar porque eu estava lá, né? Foi explicado tudo isso para o ministro. E a explicação que essa turma dá é exatamente essa. É que, se esse parecer for aprovado, os autistas vão ser excluídos. Gente, de onde é que eles tiraram isso? Da onde é que eles tiraram isso? A minha filha, ela não é capaz de ficar sozinha na escola sem um acompanhante. Não tem como. Entendeu? A minha filha não é capaz de acompanhar o currículo escolar dos alunos da idade dela. Se ela não sabe nem escrever e nem ler. Exato. O que eu imaginei foi, não necessariamente todos os profissionais precisem ter uma formação, um preparo, uma habilitação, mas aquela criança precisa ter alguém exclusivo para ela. Sim. Até porque eu acho que é inviável, é utópico você dizer. Agora todos os professores e todos têm uma formação. Pode ser que um dia chegue lá. Mas então você tem professores com formação comum e você tem essa criança com um profissional para ela. Então meus filhos têm. Eles estudavam no Cristos e não funcionou 100%, mas eles se esforçaram para fazer com que tivesse uma pessoa para cada criança. E tinham outros autistas lá. E agora a gente está no Colégio Shalom e a gente chegou num momento em que eles não podem assistir aula, porque não vai entender nada. Só vai ficar na sala atrapalhando porque quer levantar, porque quer pegar nas coisas. Então eles vão para o colégio todos os dias, mas eles têm 2 profissionais, um para cada um, para fazer atividades que sejam adaptadas para eles, né? Olha a importância de a gente entender que cada caso é um caso. Uhum. O Guilherme tem um acompanhante, inclusive é um acompanhante terapêutico, é o AT dele, que inclusive acompanha na escola. O Guilherme hoje faz parte do 6º ano, numa escola pública, onde a gente teve muita sorte de ter uma equipe de AE muito boa, a direção muito acessível, e os professores se esforçam para adaptar. E, assim, ontem eu agradeci demais mesmo, a turma dele. A turma do Gui é muito, 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 muito fantástica. A ponto de receber o Gui na porta da sala, levar ele para a cadeira dele, ajudar. Eu tô maravilhado, nunca imaginei que o 6º ano seria assim. Eu estava muito assustado. Mas como é o Gui? 6º ano você já encontra as matérias mais elaboradas, tipo, as ciências já entram na parte da química, os cálculos matemáticos já são outros e tudo. E existe lá a equipe do AEE muito interesse em fazer a atividade adaptada. Mas, de novo, sorte. Segundo a profissional do AEE, ela disse, pai, aqui a gente tem muito curso. É oferecido muitos cursos. Sim. Alguns professores participam de verdade, outros vão só para pegar a hora complementar. Só que está funcionando por quê? A gente faz em casa, tem um profissional de apoio na sala, mas não é o apoio igual está escrito na lei, que é só para alimentação, banheiro, essas coisas, né? É isso que eu ia entrar nesse mérito O Gui, agora. ele tem o acompanhante terapêutico dele, que todo mundo ficou assustado, falando, não, nunca teve isso, só que a gente conseguiu. E lá ele, tipo, tá tendo aula de português. Enquanto os meninos estão fazendo a interpretação de texto mais elaborado, o Gui ele sabe ler, mas ainda não sabe interpretar. Então ele começa a trabalhar essa parte. Na matemática, os cálculos básicos, soma e subtração, usa o material dourado e tá dando certo. Mas Tudo adaptado. tudo adaptado. Entendeu? E por sorte de ter uma equipe nessa escola. Na escola anterior, por exemplo, tinha aquelas panelinhas que estavam dificultando demais. Ajudou, mas estava dificultando. De novo, sorte. O ideal, e agora falando como quem estudou recente, né, que a minha formação em educação física é dessa última década. Justamente por causa do Gui. Lá tinha a grade de inclusão.
Mas a inclusão, quando falava de deficiência física, ou deficiência, falava específico deficiência física na educação física. E eu levantei a bandeira do autismo na época. Quando eu levantei a bandeira, eu cansei de escutar. Tu tá doido falando de autismo dentro da educação? Vai pra psicologia, vai pra isso. Eu não. O autista, ele vai estar em várias áreas, inclusive a nossa. Hoje em dia, lógico, graças a Deus mudou muita coisa. A minha turma, é muito comum a minha turma de vez em quando me ligar. Ei, Robson, recebi um autista aqui na academia, aqui onde eu atendo tem um. O que é que a gente faz? E o pessoal tá mais adaptado. Então você não era profissional de educação física e por causa do seu filho você estudou. Exatamente. O que você fazia antes? Você era DJ? Meu pai do céu, o que é que eu não fazia? Né? Quando eu trabalhava com evento, organização de evento. Um dos trabalhos, né? Eu sempre tive 2 empregos, para variar. E aí, quando eu soube do diagnóstico do Guilherme, eu procurei um canto que eu não tinha condição de pagar o autismo, o tratamento para... É muito caro, muita coisa. Muito caro. E os planos não cobrem tudo. Exato. Né? Aí minha esposa foi para pedagogia e eu fui para educação física. Quando eu cheguei lá, eu tive, de novo, sorte. Encontrei uma professora chamada Raíssa Forte, que ela já tinha um projeto voltado para a educação física de pessoas com deficiência. Futebol de cego, por sinal, é fantástico. É? Muito. Rapaz, a gente fica impressionado vendo como é que eles jogam bola. Eu levei gol pra caramba. Como é que faz? É muito legal. Rapidinho aqui. Tem um chamador atrás de cada goleiro. Nos times, só o goleiro enxerga. Só. Silêncio total na quadra. Cada um tem o seu som. Tipo, eu vou jogar pra você. Ei, e você do outro lado tá pedindo a bola. Ou, eu sei que é você. Nossa. E ele só escuta e lança. E não é o lançar daqui pra ir. É atravessando a quadra e recebe. E vai direitinho. É fantástico. E um não tromba no outro, não? É isso que é legal. E assim, tem, lógico, as trombadas, mas é fantástico, sério. É fantástico. Mas funciona tranquilo. Muito. Caramba, coisa... Eu fiquei impressionado mesmo. Então, assim, aí quando eu cheguei falando de autismo, eu entrei no grupo de estudos dela e eu ofereci pra ela, eu falei, tem um projeto que eu trabalho com autismo, queria abrir aqui. Ela assinou na hora e a gente abriu o projeto lá na faculdade, gratuito, e abriu para a comunidade. E a gente tinha um atendimento lá gratuito para trabalhar os autistas e as famílias. Tanto dentro da piscina, muito parecido com o que a gente hoje em dia faz na FAZ. E isso voltado, né? E de novo, sorte. Outras, lógico, a gente vai para congresso, começa a conversar com outras pessoas a respeito. Não, lá na faculdade não tem isso não. Ou então, quando tem, começou na psicologia, começou na fisioterapia, não na educação física, sendo que o esporte, como já foi citado, é muito mais inclusivo do que as outras áreas, porque ele permite, né? E é o espaço que você vai poder botar adulto. E, de novo, voltando no assunto, por que chegamos aí? Né? Inclui também, às vezes, o pai junto. Isso! Né? Às vezes o pai pratica algum esporte e leva o filho. E isso é fantástico. Legal. E imagina assim, quando a gente vai para uma faculdade, principalmente hoje em dia, depois das leis, quando você perguntou, deu tempo formar profissional? Poxa, de 2012 para cá, deu são 12 tempo. Anos, A Stephanie, ela tem que ter, né? A Stephanie participou da UES, ela fez pedagogia e ela falava de autismo. Mas não tinha um grupo de estudo voltado para autista na pedagogia, dentro da UES. Imagina, falava lá muita inclusão de várias outras áreas, que eu não vou dizer que não é importante, mas, poxa, se tem essa lei desde 2012, existe uma demanda enorme nas escolas de profissionais capacitados para lidar com autismo. E não ter um grupo de estudo, por exemplo, na faculdade estadual, que é referência. Né? Não abrir, os professores não... estimularem tanto. Lógico, os professores tentam, alguns tentam, mas não estimular. Poxa, imagina, se desde 2012 as faculdades falassem, não, a gente vai. Quantos profissionais estariam nas escolas falando, não, tá aqui. Não, essa professora aqui, ela trabalha bastante autismo, acabou de chegar. Entende? Mas você não acha que tem um problema que é... Vontade? A pessoa... Não, eu acho que assim, a pessoa que vai estudar para ser professor... Eu tô tentando supor, né? Não, agora eu vou me especializar para ser professor de colégio para tratar crianças especiais. Mas o colégio não vai me pagar para isso. Mas deixa eu só complementar o que a gente estava falando naquela hora. Isso é uma das coisas que o parecer diz.
Porque na lei de 2012, ela fala, como o Robson disse, você tem que ter o acompanhante da escola, mas aquele acompanhante é igual uma babá. Né? Aquele acompanhante é para levar para o banheiro, é para ajudar no lanche. Só que o parecer, ele tira isso, ele bota um acompanhante que tem que ser capacitado, tá? É tudo baseado cientificamente, não tem nada de anormal nesse parecer, não. Não tem nada de fantasioso, não. Inclusive até com aba, né? Por quê? Porque ele fala mais das escolas públicas, né? Porque o estado e o município e o federal, eles têm que dar a educação de qualidade para qualquer pessoa. Autista, Down. Mas a questão é definir o que é a qualidade, Pois né? só que aí nesse parecer está definido isso. Esse parecer né? é o quê? Faz parte de quê? De uma... Esse grupo que tá onde tá na internet aí para quem Não, quiser. porque ele é Constituição Federal, ele é o quê? Ele tá... Ele foi feito pelo Conselho Nacional de Educação, só que para ele funcionar tem que ser homologado pelo Ministério da Educação, certo? Então já está pronto, tá só esperando essa homologação. Desde quando? Desde o final do ano passado. É pouquinho tempo ainda. Só que é urgente, né? Não, claro, é. É que é urgente, Não, então... demora, mas tudo demora, né? Não, mas estão empurrando com a barriga. E aí, o que é que acontece? Dentro desse parecer, ele diz exatamente isso, que as pessoas que vão acompanhar qualquer pessoa com deficiência, ela tem que ter realmente capacidade para isso. Porque o que é que acontece hoje? Quando você entra na justiça, a escola bota qualquer pessoa. Tá? Não desmerecendo qualquer pessoa, mas, por exemplo, vamos pegar ali a moça que faz a limpeza do banheiro e vamos botar ela para ficar com fulano para poder a mãe não botar a gente na justiça. É desmerecendo porque a pessoa não pode ser qualquer, não pode estar com uma preparação qualquer. Então, todos são responsáveis. A escola está culpada e a pessoa que aceita o cargo sem ter preparo. Sem ter preparo, também, né? Por mais boa vontade que ela tenha, porque a gente encontra realmente ATs que eu chamo de babá, né? Porque não vejo AT aquilo, não. Assim, que são carinhosas com os nossos filhos. Beleza, tudo bem, a gente acha ótimo isso. Isso é uma coisa básica. Mas não é isso que a gente quer. Eu sempre digo isso em todo canto. Eu não quero uma babá para minha filha. Não. Ela precisa aprender, ela precisa evoluir. Então, ela precisa de alguém que tenha essa capacidade, né? Então, isso já é para estar em lei, porque, estando na lei, as escolas vão ser obrigadas. Vamos dar um tempo para elas se regulamentarem? Vamos dar um tempo, mas está desde 2012 esse tempo aí. Né? Entendeu? Então, a gente precisa correr. E quais são as medidas de punição, multa? O que é que tem que acontecer? Não existe, porque não existe nenhum órgão que faça essa ser? Fiscalização. A multa é o seguinte, quando você abre uma escola, agora eu vou falar da escola particular, quando você tem a licença para funcionar, se você não está fazendo o que está ali na lei, que é prestar esse serviço de educação com qualidade, você pode perder a concessão da escola. É porque existe uma concessão para existir uma escola. Para existir uma escola. Mas cadê a fiscalização? Para ir atrás disso e ver se aquela escola está cumprindo o que ela diz. É igual uma empresa. Você tem uma empresa, se a sua empresa está fraudando, não está cumprindo com aquilo ali com os seus clientes, você não pode levar uma multa e não pode fechar? A mesma coisa a escola. A escola é uma empresa. A escola particular é uma empresa. Claro, sim. Entendeu? Elas têm ganho, com ganham fins muito. lucrativos muitos, altíssimos, né? Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fiscalizar, né? Tanto a pública como a particular. Né? Então, essa fiscalização ela não existe. E a gente fica à mercê do que eles querem. Do que eles querem fazer com a gente. Eu fui convidada a tirar minha filha da escola. Fui convidada na cara de pau. Eu acho melhor você tirar a sua filha porque a gente não tem condições de ficar com ela. Mas, na verdade, eles têm obrigação. Eles têm obrigação. Entendeu? E aí, então, você falou o quê? Aí você fica naquela coisa. Eu brigo, dou uma mãozada na cara do dono do colégio. Né? A vontade é grande muitas vezes. Mas aí eu vou deixar minha filha... Aí eu vou ganhar na justiça e vou deixar minha filha na escola que não quer ela. Que vai fazer com a barriga, assim, vai empurrar com a barriga. Então você fica naquele negócio, eu boto na justiça, mas aí eu não vou deixar ela lá, porque... Na verdade, eu acho que sim. Sabe por quê? Se você... É que nem a Glória Pérez, que a filha morreu, a Daniela, no começo dos anos 90. E a partir daí, ela teve que brigar por décadas, eu acho. Para conseguir fazer existir lei e forçar a lei a entrar em vigência, a acontecer. Demora muito. Tem que fazer associação, tem que chamar outros pais, outras pessoas que sofreram isso, né? Então, esse é o processo. Tudo bem, tem 12 anos aí, mas eu vejo que, na minha observação, quando eu era criança, só conheci uma outra criança que disse:
eu sou autista. E ela só teve capacidade de dizer isso pra mim porque o pai desse garoto é psiquiatra. Então foi o pai que informou, porque não se sabia nem como era, nem diagnosticar direito, né? Então esse é um dos reflexos hoje da gente dizer, como é que tem tanta gente com autismo hoje em dia? Primeiro que antes não sabiam diagnosticar. Mas eu acho que também pode ser alguma outra coisa, algum surto, será que eu posso dizer desse jeito? Tem muito mais gente, nos né? Estados Unidos, eles já algumas pessoas já citam isso, surto de autismo. Não é só porque hoje estão sendo diagnosticados mais cedo, Sim. né? Não é só por isso, não. Realmente está, como diz, minando autista de todo canto. Hoje toda família tem um autista. Hoje adultos estão sendo O que diagnosticados. você acha que é? Não sei. Dentro do que eu leio, né, existe a linha de estudo voltada para a área genética, né, mas também tem a linha de estudo ambiental. Eu, por exemplo, acredito muito na questão de agrotóxico, porque tanto é verdade que tem muitas terapias voltadas para a parte alimentar. É comum as crianças terem, por exemplo, intolerância à lactose, caseína e outras coisas. Então, né? alimentação artificial com venenos. Imagina, preservar, as né? mães, quando descobrem a gravidez, como é o nome da moça que cuida de vocês? A médica que cuida de vocês. Obstetra. Quando vai pra lá, ela fala, é bacana você inserir esse tipo de alimento aqui, porque vai ter ácido fólico, e o ácido fólico vai ajudar na divisão celular e parará. Normalmente é uma alimentação. E pede muita, por exemplo, beterraba. Eu lembro do que pediram pra mim, né? Beterraba e outras coisas que é natural, mas o tanto de agrotóxico que tem jogado. Mas eu já vou discordar de você. O que eu acho, que eu também já vi outra linha, né, de raciocínio, não é a questão só do agrotóxico, é a questão da nossa alimentação em geral. Sim. Porque na época das nossas mães, das nossas avós, não se comia tanto hambúrguer, não se consumia tanto refrigerante, coisas que fazem realmente mal, que a gente sabe que faz mal. Então, uma alimentação saudável, ela é boa para qualquer pessoa. Né? Exatamente. Eu tô te dizendo isso porque eu estava vendo uma pesquisa agora sobre os agrotóxicos. Você sabe que Sim. nós somos um dos países que usa menos agrotóxicos ofensivos. Né? Não desmerecendo, Sim. né? Que a gente sabe que como tudo eu disse, que altera. Estuda. Mas assim, o que eu vejo é que com o tempo foi passando e a alimentação da população em geral, né? Ela foi ficando muito ruim. A gente come muita porcaria. Sim. A gente se alimenta muito mal, né? E nos Estados Unidos, que o estudo ainda é mais, né? Mais sério, digamos assim, ou tá mais avançado, o americano come muito mal. O americano almoça porcaria. É o número 1 do mundo. Então assim, lá, a gente sempre se baseia nos estudos de lá, porque aqui não tem, né, esses estudos. São então poucos. lá, quando a minha filha recebeu o diagnóstico, era 1 para 80 e tantos, hoje é 1 para 36. Né? Isso então lá. assim... Menos da metade. É uma coisa assim gritante. E a gente sempre tem que se basear nos estudos dele, porque aqui no Brasil não tem esse estudo, não tem esse comparativo. E isso, assim, é tudo hipótese. É tudo hipótese. Não, A gente- hipótese, exatamente. Só que eu acho que tem fundamento, né? Sim. O Carlos e o Hélio Gracie, irmãos, que são fundadores do jiu-jitsu no mundo, né? O brasileiro. Eles diziam, comida é remédio. Porque ela afeta quem você é, né? Você é o que você come. Esse ditado é antiquíssimo e é verdade. Tem que ter a ver com isso, porque a gente sabe que tem uma mudança muito grande de como os alimentos são produzidos para poder vender e serem preservados mais. Isso afeta, sim. Eu lembro que a primeira vez que eu comi de micro-ondas, eu tive um desarranjo. 2 dias, assim. Não, e assim... Meu pai é contra a panela de alumínio e uso de micro-ondas em casa. Eu tenho micro-ondas. E ele vai ver isso aí e vai brigar comigo. Mas eu não consigo não ter. Mas eu acho que eu deveria, sim. A CBL é contra. Tipo, eu já tentei tirar o micro-ondas, botar um forninho. Demora um pouco mais. Aí ela diz, não, mas com as crianças que a gente tem, Bendito a airfryer. velocidade, sei lá o quê. Uma airfryer ou então um forninho daquele mesmo, pequenininho assim, né? A gente consome muito Aí meu pai usa em né? casa É isso. tudo... Conservante. Os conservantes, por exemplo, é uma outra linha de estudo. Por exemplo, a carne. Carne que a gente come. Tem aquele... Eles passam um corante para deixar bonito ali, para apresentar pra gente. Injetam coisas na A carne. gente não faz ideia. A alimentação do próprio animal, que vai ser consumido no futuro. A quantidade, por exemplo, de hormônio para poder fazer crescer, sei lá, o frango.
a produção do frango, Exatamente. enfim. Tudo isso a gente sabe que reverbera. E quando a moça está grávida, a gente tenta colocar o máximo possível de alimento, Saudáveis. porque a gente sabe que vai influenciar na gestação. Então, assim, é muito complicado a gente definir. Eu até brinco, ninguém sabe de onde vem. Não, a gente Só sabe acha que e o- observa. Só sabe que o autismo está aqui e precisa de atenção. Tanto é que eu li semana retrasada, um artigo falando da parte de saúde pública, a urgência da saúde pública atender essa demanda. Por causa que lá no futuro, se permanecer com essa crescente, né, quem é que vai sustentar? Porque assim, a gente envelhece. As famílias vão envelhecendo. E se os meninos não produzem para o Estado, só geram despesa, e aí? Né? Então, se não for cuidado agora para que tenha... É a prevenção, né? Da Exato. saúde pública. Não lá existe. na frente, a nossa população está envelhecendo e a população que está chegando aí ou não está tendo filho, que diminuiu a nossa taxa de natalidade, né? Comparado com o que era nos anos 90. Diminuiu demais. E por isso que estava falando da Mas eu reforma da acho que é Previdência, cíclico essas isso, coisas. não é não? Assim, eu acho que é muito mais... Pode ser considerado cíclico, mas eu estou imaginando muito mais quanto mais informação, mais as pessoas vão achando que o que é melhor para si. Eu hoje, se eu fosse hoje não tivesse filho, se eu estivesse novinha hoje, e alguém me perguntasse, você quer ter filhos? Eu acho que eu ia dizer que não, porque o mundo tá virado de cabeça pra baixo. Por aí. Eu já penso o contrário. Se a minha esposa... Steph, se tu quiser, a gente... Mais um. Se eu queria ter vários filhos, sempre pensei. Você tem só um? Só tenho um. Eu tenho E a minha 3. gatinha que escolheu. É que se fosse por mim, tinha mais. Né? Só que, pensa comigo. Quando a gente estava vendo no noticiário, reforma da Previdência, o pessoal está envelhecendo e a população que está envelhecendo e aposentando não vai ter dinheiro porque o pessoal que produz está diminuindo. Imagina isso incluindo esse pessoal que está chegando, os nossos filhos. Que para o Estado, se o Estado não der a devida atenção, para o Estado vai ser despesa no futuro. Né? Como já é. Então você precisa solucionar hoje para que não seja crítico, né? Exatamente. Vocês acham que tem a ver também com vacina? Porque há um aumento grande de vacinas, né, da década para cá. O que eu pensei a respeito de vacina foi só que eu fiquei realmente na dúvida, foi aquela parte do Zika, do que foi dito, de um lote específico lá, que eu pensei, tá? Mas isso aqui é coisa minha. Eu não vejo a vacina como algo que geraria, por exemplo, autismo ou algo assim. Uma alteração na programação genética. Achismo meu. Mas eu já li várias reportagens que já descartaram essa questão da vacina. Né? Ainda está nessa questão da genética, né? De herança genética. E ainda tem uma vertente da alimentação. Mas eu acho que a alimentação agora quase a vacina certo já... mim. Eu acho que a alimentação não é só autismo, né? Todas essas doenças que hoje estão nos afetando, é tudo o vem câncer disso aumentou aí. muito, inclusive. Muito. Mas existe um médico, que eu não sei se vocês já ouviram falar, ele até veio uma vez ou duas aqui a Fortaleza, e aí a minha família pediu muito que eu levasse os meus filhos a ele. Sabrá, doutor Sabrá. Sabrá. E aí ele disse, eu vou procurar não dizer coisas contra, certo? Porque quem sou eu para dizer o que é, o que não é? Eu não estudei nada, certo? Mas aí ele diz que cura autismo. Isso é essa palavra que eu acho que ele não deveria usar. O fato é que o argumento pode ser válido, que há crianças que não estão no espectro, mas se comportam como, porque estão no estado de saúde inflamatório que afeta o cérebro, e isso é possível cientificamente, é possível. Então essas crianças com uma mudança radical na dieta vão desinflamar tudo a ponto de saírem daquele comportamento e não do espectro. Quem está no espectro é autista, quem não está, não está. Mas tem gente que não está porque não é autista e tem comportamentos parecidos. Antissociais, ou crises, ou até epilepsia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o argumento dele é esse. Só que o problema é que ele disse, eu já curei mais de 1.000 crianças com autismo. E isso não pode ser dito. Não pode. Porque aí meu pai diz, bom, mas de repente ele é um pioneiro e lá na frente a ciência vai reconhecer que ele está certo. Isso é uma possibilidade em 1 trilhão, sei lá. Mas o que eu acho é... Hoje não deve ser dito desse jeito. Mas a questão de dizer ou não dizer não afeta muito, né?
que vocês acham sobre isso? Assim, antes da Dani falar, que eu sei que ela tá segurando. A primeira coisa que eu aprendi foi que autismo não é doença. Uhum. Se não é doença, não tem cura. Uhum. Olho verde é doença? Não. É simplesmente uma condição, né? Então, o que eu acho triste nesse tipo de fala é porque você vai pegar famílias desesperadas que não sabem o que é o autismo, onde elas podem mover mundos e fundos pelo seu filho e correr atrás de algo que não existe. Poxa, de novo, o falar que tem cura-se doença. Cura-se doença. Seja mental ou Mas esse física. é o argumento dele, ele diz Não, que é. mas é isso que eu tô rebatendo. É. Então pensa comigo. Você dizer pra mim que você é careca, você é doente, é a sua condição. Você é uma pessoa doente. Ah, mas eu tenho alopécia. Não, se você é alopécia, é uma doença, cura. Se é só uma condição genética, não é doença. É. Então, eu acho literalmente um charlatanismo, essa é a palavra que eu prefiro usar, quando alguém prefere trabalhar em cima de sonhos das pessoas. Principalmente algo nesse nível, onde as famílias estão mais do que desesperadas. Ninguém queria que seu filho viesse com uma condição diferente do que a gente gostaria. Por exemplo, eu tenho certeza, a gente ama nossos filhos, mas a gente não ama autismo. Não. Então, você chegar para uma pessoa e falar, ei, eu tiro o autismo do seu filho. Eu vou contar aqui um caso só para todo mundo ter uma noção. Eu gosto de citar demais isso. Muito tempo atrás, meu filho, ele tinha problema com multidão. Eu moro na Barra do Ceará e meu filho estava fazendo tratamento no NAMI aqui na Unifor. Para quem não sabe, dá uma distância de aproximadamente 18 quilômetros da minha casa para a Bota Unifor. aqui na câmera dele, por favor. Diga. Dá mais ou menos 18 quilômetros da minha casa para a Unifor de ônibus. Eu pegava o Grande Circular, que é um ônibus que dá a maior volta possível, para ensinar ele a se comportar dentro de um ônibus. Tanto é que hoje meu filho vai para todo lugar de ônibus, seja lotado ou não. Um dia, e ele louco na época, ele ainda não falava, ele tinha seus 5 para 6 anos, ele sempre gostou de carrinho da Hot Wheels. Ele tava com uma Range Rover preta, e eu sentado aqui, quando parou na beira-mar, parou exatamente igual do lado do ônibus. Exatamente igual. Ele começou a gritar de alegria, ele batia e gritava aquela coisa assim, ele olhava tipo, olha pai, é igual o meu carro. Eu escutei a seguinte frase, isso é o demônio no seu filho. Quem falou isso? Uma senhora aleatória lá dentro do ônibus. Só que eu tava muito de boa. Só que imagina essa situação, leva pra minha igreja que eu curo. Sim, Não, tem gente que acredita entenda, nisso, né? não, entenda. Como o Antigo Testamento dizia, né? Que as doenças são demônios. Só que aí o que é que eu falei? Senhora, ele só tá feliz porque esse carro é igual àquele. Eu entendo que a senhora tá querendo ajudar. Mas se é verdade, por que a senhora não cura? Eu não queria que ele tivesse autismo, não. Falei desse jeito. O pessoal dentro do ônibus se revoltou, porque muita gente, porque eu pegava o mesmo horário, era comum ter pessoas que Igual, sempre as via, mesmas, né? Rapaz, imagina. Ela, uma pessoa que com certeza não sabia o que estava falando, mas ela estava querendo ajudar de alguma forma. E isso foi o que eu entendi. Agora, você imagina uma pessoa com renome que fala que eu vou curar seu filho e cobra um absurdo. Porque não é barato. Sim. O que se pede não é barato. E eu não conheço nenhuma pessoa que ele ajudou e que tá curada. Exato, era aí que eu ia chegar. Eu sei. Eu também vou complementar um negócio. Então pensa assim, uma coisa é eu escutar isso de um leigo e outra coisa é escutar isso de um que se diz especialista. Eu falo se diz porque quando uma pessoa não olha para o contexto geral e cobra um absurdo, para mim tem outro nome. E é caríssimo. Demais. E nós levamos eles. E ele picou o braço dos meninos mais de 100 vezes, a mulher dele. Mais umas 100 e tantas vezes para poder botar todos os tipos de alergênicos para ver qual que reagia ou não. E aí imagina o autista sofrendo com o braço preso, eu tendo que segurar ele, o outro braço para poder ele não Já coçar. fiz isso também. Não foi com esse doutor aí, mas passei Horrível, por isso. horrível a experiência. E aí depois ele diz, a dieta deles tem que não comer isso aqui, isso. A gente ficou um tempão, 2 anos. Mudou nada! E aí chegou uma hora que eu desisti. Aí o argumento dele as crianças que não têm resultado positivo é porque já estão há muito tempo na inflamação
E por isso, tarde demais, infelizmente, não tem a cura que eu sei que... Então, eu também quis chamar desse nome que você falou, charlatanismo. Só que não é bonito dizer. Então, o que eu posso dizer é, ele é médico, deve ter se formado em medicina, mas as palavras que ele usa, no mínimo as palavras que ele usa não são adequadas. Pois é, eu já fui para outra médica quando a minha filha foi diagnosticada, caí nesse conto aí também, com essa médica que veio de fora, e a minha filha piorou muito. Ah, é? Muito. Com a dieta? Com a dieta. Ela se mordia, ela puxava os cabelos, porque ela estava tendo uma abstinência alimentar gigante, que ela não precisava, porque ela não tem alergia a absolutamente nada. Nada. E não é só isso não, gente, tem cada coisa que eu já vi. Teve uma médica que apareceu aqui em Fortaleza, ela é daqui de Fortaleza, que ela disse que curava o autista ainda dentro do ventre. Dentro do como ventre. É que a pessoa vai saber? Não sei como é que ela vai saber. Eu sei que quando ela começou a falar essas besteiras, caíram em cima dela, até o Instagram dela, ela fechou. Como é que ela vai saber, meu irmão? Né? Mas aí, quantas pessoas já não foram pra ela grávidas e ela disse que a criança era autista e fez lá alguma coisa? Não, mas charlatão tem no mundo todo. Eu lembro Tem que no mundo criança todo. tinha um médico lá em Guarapari, Espírito Santo, que dizia que curava bronquite, que eu tinha muito quando era criança. E no final a gente foi descobrir que o negócio que ele botava no papelzinho pra gente tomar era a areia do chão da casa dele, que eu vi. Quando a gente foi na casa dele, aí eu falei, esse negócio que a gente toma é da cor disso aqui. Aí minha avó se tocou, eu falei, cara, a gente tá tomando a areia do cara mesmo, engoli a areia. Mas claro, pô, charlatão tem no mundo todo, a vida toda. E aí é como o Robson disse, você pega uma família desesperada, porque eu estava na época desesperada, não tenho vergonha de dizer isso. Claro, e aí você vende até a alma para pagar uma consulta e um tratamento desse, na esperança da sua filha melhorar, não vou nem dizer curar, porque eles oferecem realmente isso. E você viu que você foi totalmente enganado. Eu não posso dizer que eu fui enganado, o que eu posso dizer é o que ele disse. O meu filho já está há muito tempo com autismo e a doença dele não vai ser curada porque... Quer dizer, mas o argumento de que há pessoas que têm inflamação e pode ser curada pela dieta, isso é um argumento válido, certo, mas isso não pode ser atribuído à condição não, o autismo, né? Que é uma condição, é uma condição genética, irmão, né? Ele é nutricionista. Aí ele, por causa do Guilherme, ele também voltou a estudar e ele falando, Robson, é comum as pessoas que têm autismo não conseguir absorver as vitaminas da forma correta. Por isso que é comum, por exemplo... Os probióticos, né? Os probióticos. Sim. É comum, por exemplo, os meninos não conseguirem sintetizar a proteína do leite. Porque os alvéolos lá, ele explicando, os alvéolos, eles não conseguem fazer toda a função e acabam entupindo e inflama. E quando você faz uma alimentação adequada para ele, desinflama e ele relaxa. Simples assim. Se você descobre o que é que está causando, por exemplo, a inflamação alimentar, se você tira ou substitui ou ajuda no probiótico, vai ajudar. Isso é importante fazer. Mas aí para qualquer pessoa, não só para o autismo. Qualquer Era isso que eu ia dizer. pessoa precisa saber o que causa alergia. Isso é muito importante. Poxa, tem gente que toma café e fica louco. Agora, falando dos Gracie de novo, que eu gosto muito deles, eles têm a dieta justamente que aborda isso. O Carlos, lá em 1900 e pouquíssimos, ele começou a observar o que é que trazia acidez e o que é que não gerava acidez na alimentação da família, dele e da família. Tem muita gente na família, né? Cada um dos irmãos tem 10 filhos. Então ele foi observando e aí criou o que se chama dieta Gracie, mas eles dizem que não é nem dieta porque não é para emagrecer, mas é uma dieta porque é um regime alimentar, certo? Mas isso é muito eficaz e importante, porque se você não ingere coisas que gerem acidez, o seu sangue não vai ficar ácido e a sua imunidade não vai baixar. No contrário, sim, se você come coisas que te geram acidez, você vai ficar com a imunidade baixa, que o seu sangue vai estar ácido, vai estar aberto para doenças. Então, baseado nesse raciocínio, você combina os alimentos de maneira que sejam saudáveis para você. E a medicina, depois de décadas, foi concluindo uma coisa que esse cara já estava lá na frente, fazendo isso com a família dele, com os amigos e a sociedade carioca ali no século XX. Então a medicina está hoje assim, tá vendo? A gente precisa saber se alimentar. Isso aqui não faz bem, mas é antigo, né? Então a gente está falando uma coisa que é um pouco fora do autismo, mas isso é importante para a saúde dos pais, da criança, de todo mundo. Tem um amigo meu que é médico e que tem feito esse e coisas além.
de abordagem de tratamento e tem me ajudado muito, ajudado muita gente que eu conheço daqui de Fortaleza, que é o Dr. Ivan Ramos. Eu quero indicar, quero falar dele porque merece e é importante. Ele faz atendimento online também. Dr. Ivan Ramos. Eu tô na câmera do centro, Carol, queria falar aqui na minha câmera. Certo? Tem o Instagram também, Dr. Ivan Ramos. Eu acho que tem um ponto em algum momento, mas se você procurar assim, você vai achar. E manda um DM pra ele, porque ele ajuda na tua saúde, no teu sono, na tua dieta, na forma como você desinflama tudo. Então, é muito bom indicar. Mas voltando, eu acho que quando eu fui falar de alimentação, eu saí daquela parte da lei que a gente estava falando e eu acho que interrompi você. Se interrompi, perdoe. Mas eu acho que é importante a gente voltar. A pergunta é: o que você acha que deve ser feito? O que é que está faltando sobre aquilo que precisa ser instituído? Eu acho que é o quê? É só forçar a lei a acontecer? Ou há mais? Porque assim, hoje a gente vê projeto de lei de todo jeito aí, né? Tem um ano de eleição e aí começa a aparecer um monte de projeto de lei que repete tudo que já tem. Então a gente não precisa de coisas novas. A gente precisa do que já tem, como a gente falou, né? Uma fiscalização, uma cobrança, uma punição e a homologação desse novo parecer. Essas novas PLs que todo dia surgem por aí, não precisa mais disso. Isso tudo já tem. Projetos de lei, né? Né? Então, assim, fulano de tal fez uma PL, vamos fazer uma solenidade. Né? Ninguém quer isso mais não, ninguém quer homenagem, ninguém quer isso. A gente quer uma coisa concreta, a gente quer uma coisa eficaz. Como é que a gente faz para obrigar o político a gente faz o quê? Abaixo assinado? O que é que faz? Manda mensagem? Eu vou ser bem sincera contigo, não adianta nada, porque o que a gente faz de zoada com esse povo, né? Pra você ver, eu saí da minha casa, fui bater em Brasília, pra brigar lá pelo cearense tudinho. Eu não vejo as coisas andando, entendeu? Assim, parece que quando eles ganham, eles sobem num pedestal e são os deuses, porque eles ficam até inacessíveis pra gente. Né? E a gente paga o salário, né? Então assim, pronto, ganhou, já prometeu mundos e fundos, ganhou, não faz nada e a gente não consegue fazer mais nada com eles. Ou então continua lhe recebendo, lhe prometendo de novo as mesmas coisas, mas também não sai nada do papel. Entendeu? Engraçado, então, assim, né? É uma coisa gritante. Eu sinceramente, eu já perdi todas as minha vontade de conversar com essas pessoas, porque a gente não anda com e uma isso. coisa interessante, a gente vê que existe a lei, né? Vê que tem as famílias que cobram de acordo com que tem conhecimento da lei. Lógico que, hoje em dia a gente vê devagarzinho, mas tá vendo. Por exemplo, aqui no shopping. É comum a gente chegar e ter lá o símbolozinho do autismo dizendo que é prioridade, que é uma coisa que um tempo atrás não tinha, né? E isso é um movimento das famílias que chegam, tem essa cobrança. As empresas estão entendendo mais ou menos como é a sociedade, que eu agora vou falar a sociedade como que está nascendo e crescendo. Eu sempre vou em algumas escolas conversar com os alunos. Normalmente os pais pedem para eu ir conversar com os professores para falar sobre autismo. E assim, eu fico impressionado o quanto as crianças e adolescentes estão se permitindo mais participar da vida de uma pessoa com autismo. O que é que eu estou querendo dizer? Eu canso de ir para a escola e falar assim: ei, quem sabe o que é autismo? Vários levantam a mão. Tio, meu vizinho meu primo mas ele faz isso e aquilo, mas ele é legal. Às vezes eu não sei por que ele não fala. Às vezes eu queria brincar. Só que eles são muito mais abertos. Essa nova geração está muito mais aberta à diferença do que as pessoas que devem exigir a lei. Sabe? Que as PLs são feitas por pessoas que não... Se não tem alguém na família que precisa dessa lei, eles não se importam em realmente botar para frente. Só quem sente na pele, né? E, por sorte, nesse caso, a nova geração, aparentemente, está se permitindo mais trabalhar com a diversidade. E isso eu digo porque, recentemente, fui numa escola de um dos meus alunos. Quando eu cheguei lá, tinha 2 autistas, uma moça com Down e uma pessoa que faz uso de cadeira de roda. E os meninos altamente se permitindo participar e incluir.
E isso uma turma de 7ª série. Que é muito difícil. É aquela fase da adolescência que a gente quer apresentar para o mundo que a gente está crescendo, que a gente pode. Mas ele se permitindo. E isso não foi só um caso isolado. Por exemplo, tem o caso do meu filho. Às vezes que eu vou para um parque aberto, que eu chego, olha, ele tem autismo. Não, tio, vamos brincar. E isso a gente está vendo. O que prova que as crianças, quando têm uma certa educação e um conhecimento sobre o mundo e permite ela aprender sobre o mundo, elas vão poder melhorar, né? Agora, quem faz a lei não se importa. Poxa vida, as empresas estão começando a se adaptar. Devagarzinho, mas estão. A sociedade que está crescendo aí, o futuro, está se permitindo aprender. Mas quem realmente deveria estar... Cobrar. Mas sabe o que é? É o seguinte, a gente falou de duas coisas. Lá atrás a gente falou de faculdade, dos profissionais que já deveriam estar prontos para atender nas escolas. As coisas crescem naturalmente e as demandas são atendidas conforme existe a demanda, né? Sim. Então, na política é a mesma coisa. Se o político diz, isso aí é besteira, é pouco, não tem tanta importância nas prioridades, 500 prioridades que eu tenho para resolver. Então, supondo que todos os políticos ajam de maneira correta, certo? Não vou falar de corrupção. Então, a sociedade ou uma associação que precisa ganhar força e precisa ter mais gente para que tenha mais voz e essa voz seja ouvida por quem faz, por quem decide, por quem aplica as leis que foram decididas. Então, eu acredito que o caminho seja esse, a gente pedir que as pessoas se aproximem, que as pessoas se associem, que as pessoas mandem mensagens pelas redes sociais, porque as vias são mais fáceis de chegar hoje do que antes, que a gente tinha que pegar um papel e dizer um abaixo-assinado. Hoje um papel é o quê? Verdade. Eu posso assinar 1 milhão de vezes e dizer que foi 1 milhão de gente que assinou. Aquilo não é abaixo-assinado, para mim não vejo significado, né? Mas quando você manda mensagem, a pessoa viu, eu tenho 1000 DMs no Instagram, eu tenho 1000 e-mails que eu recebi no Ministério da Educação ou no órgão local da cidade ou do estado do Ceará, assim por diante, né? Então a gente precisa se associar. A Associação Fortaleza Azul, qual é o contato que a gente faz para poder se associar? Você faz a sua filiação pelo site, que é o www.faz.org.br. Aí lá você clica em filiar, aparece a fichazinha, preenche, envia, a gente entra em contato. É importante porque é muito barato e a associação precisa de força para poder ter mais gente e ter condições financeiras de viabilizar o tratamento das crianças que estão lá e que não têm condições de pagar por tratamentos particulares, né? E você que é um profissional que está se formando, também pensa nisso. Não é só pela demanda de mercado que você precisa ganhar dinheiro, claro, mas por causa das vidas que precisam ser auxiliadas. Precisa de gente que auxilie nas escolas e fora das escolas. A gente precisa de profissionais para esses autistas, para essas crianças, sejam crianças ou adultos, certo? É isso? Certo. É isso. E uma coisa que eu queria falar aqui, e a gente falou e esqueceu. Famílias, todas as famílias, por favor, cuide-se. O cuidar desde você fazer uma atividade física que te permita colocar as ideias no lugar, até quem é casado, por exemplo, não esqueça, vocês namoraram lá atrás, tem todo aquele carinho pelo outro, só que a vida acaba batendo tão forte que a gente vai meio que se anulando só cuidando dos nossos filhos. Então, assim, se você tem a oportunidade, nem que seja uma vez por mês, olhe para a esposa olhe para o seu companheiro e cuide-se, nem que seja por meia horinha, de olhar um para o outro e lembrar que existe o casal ali, porque o seu filho precisa de vocês bem, né? Eu digo isso porque eu com a minha esposa, a gente costuma uma vez por mês, mas de novo, a gente tem a sorte de ter uma rede de apoio. Mas uma vez por mês a gente prioriza a gente, de nem que seja dar uma volta aqui na beira-mar. Mas um tempo atrás a gente fazia aula de dança. Samba de gafieira, um amigo nosso ia lá em casa para dar aula pra gente por 1 horinha. E eu tava lembrando agora, o Dia das Mães já tá chegando, né? E é uma coisa que a faz com maestria, dar um dia pra mãe e pro pai poder relaxar. É mesmo? Que legal isso.
Muito, muito. Eu nunca fui, lógico, mas eu sei o quanto a minha mulher chega em casa de O dia das leve. mães é só para mãe sem marido e sem filho. E o dia dos pais é só para o pai sem a esposa e sem filho. Que legal isso, cara. É. É muito bacana, muito bacana. Eu posso falar do Dia dos Pais. A gente já tá ansioso, viu? Tá ansioso. O que é que tem? Assim, basicamente, sabe, Música, é música pra quem bebe, tem cerveja pra quem não bebe, suco. tem. O importante é que a gente tá lá e a gente pode ser a gente, sabe? Tem os grupos que gostam de falar sobre coisas mais sérias e ok, é legal mesmo poder conversar Tem vários assuntos. piscina. Eu já ia comentar isso. E tem um grupo que quer aproveitar igual uma criança. Que a gente vai pra piscina, vai num ping-pong, numa sinuca, ou então fica só contando história, mentindo um pro outro lá, mas é engraçado. Que assim, de novo, sendo a gente mesmo. Que a gente não momento, pode né? esquecer que os nossos filhos dependem da nossa saúde mental. E a saúde mental é a gente cuidar da gente, inclusive lembrando que a gente era antes de ser pai ou mãe, sabe? De poder aproveitar. Que isso vai deixar mais leve, chega em casa, tá... Belezinha. Com certeza. Qual é o teu contato para o pessoal que quer fazer atividade física com as crianças? Vamos lá. Ou adultos. Vou dar meu telefone e o Instagram. É mais fácil eu sempre falar pelo WhatsApp. 85 DDD, né? 996460577 é o meu contato. E meu Instagram é robson.oliveira.edu.física. Eu sei que o Instagram é grande, por isso que eu prefiro dar o contato. Complicou mesmo. Eu nem pensava nisso. Eu não sou muito fã de rede social. Mas dá pra trocar, viu? Se você quiser. Vou aprender a fazer esse negócio aí. Não, eu vou trocar você em vai breve. no configuração, eu quero trocar o usuário. Tem lá uma opção, aí você troca. Se tiver disponível. Então pronto, vou fazer isso. Eu troquei isso. o meu, já foi Pedro Veiga Oficial, já foi tudo que você imaginar. Agora é Veiga Pedro, nunca mais vai sair. Não, então pronto, vou fazer desse jeito, mas... Não, mas dá pra entender também, eu tô brincando. Não, mas aqui. eu gostei da ideia. Eu não fiz porque eu não sabia, eu não sou de rede social. Sim. Eu Então é só melhor no tenho- WhatsApp, viu? Liga pra ele ou vai no WhatsApp. O WhatsApp é bem facinho, que é mais fácil eu responder. E eu mesmo contato com o meu trabalho como DJ. Por sinal, vou fazer agora um aniversário de um rapaz que tem autismo, que ele disse que quer fazer um show de talentos com os amigos dele. Ele tá planejando, a mãe dele entrou em contato, foi muito legal. Ele, tio, é o seguinte, eu quero fazer um show de talentos na minha festa, porque eu toco violão. Meu avô me ensinou. Minha irmã, ela canta. E meus amigos fazem isso e aquilo. E a gente tá bolando todo, parece um circo. Mas vai ficar muito legal. E então, assim, eu adoro poder participar e ajudar as pessoas, dando a satisfação em brincar. Literalmente brincar. Que eu acho que é isso que a gente precisa mais. A vida já é chata e dura demais pra gente não estar sorrindo. Então, se eu tenho a oportunidade de poder ajudar a sorrir um pouquinho mais, pode contar que eu tô lá. Maravilha. E o contato da Dani? Se quiser, faz ou o seu. O meu mesmo, é o 996620603. Para mandar mensagem, solicitar alguma coisa. Pode mandar mensagem ao WhatsApp. Respondo assim que puder. Maravilha. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo trabalho de vocês. A gente que Agradeço agradece pela conversa também, por vocês terem vindo. Eu acho que ajudou muito e vai ajudar muita gente. E vocês também. A promoção da The Coffee tá aí. Se quiser comentar, comenta sobre o que vocês gostaram e dúvidas também, porque a gente pode reacessar os comentários, depois eu mando para eles. E nos comentários eu vou sortear 3 pessoas e vocês vão ganhar produtos da The Coffee, certo? Deus abençoe vocês. Um abraço. Shalom. Valeu. Valeu, Tchau, gente. tchau. Até mais.